E é isso aí, galera que acompanha o Make Off da Beleza. Eu sou o Beto Scarfone. Hoje aqui do lado desta gatíssima Josélia Vitório, uma menina totalmente pra frente, cara. Uma menina que quando eu conheci, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não tinha conhecido ela ainda? Meu Deus, né? Aliás, a gente se conheceu através do Instagram, né? Que você começou a curtir lá as postagens e tal. E aí eu lembro que você mandou para mim lá, e eu, né? Como quem disse, você não vai fazer homenagem para mim, não? Aí eu falei, lógico que vou, vamos fazer já, né? Esse programa é o programa Top 12, onde foi criado para homenagear mulheres em destaque, onde eu tenho esse círculo de amizade virtual. O Beto Scarfone tem 2 perfis no Facebook, um no Instagram, e tem uma rede, né, virtual da TV, da Scarfone TV, onde tem diversos programas, e um deles é o Make Off da Beleza, que é esse, onde a gente tem esse momento único aí do Top 12, né? E hoje eu vou conversar com esta diva, a Josélia Vitório, que é autista de grau leve e tem um filho autista, também de grau leve. E ela vai contar um pouquinho como que é trabalhar esses momentos aí únicos na vida dela, né? Vamos falar um pouquinho sobre o autismo na vida dela. Depois a gente vai falar sobre esse lance que ela tem de estudar a mente. Ela é uma menina que estuda muito para entender, na realidade, a mente dela, do filho e das pessoas. E depois vai falar sobre o foco, que para mim é o principal, que é o foco na felicidade, que eu tenho esse foco há muito tempo também. Josélia, antes de eu pedir para você se apresentar, eu quero mandar um grande beijo aos apoiadores do Top 12. A Camila Silveira Outlet, aí de Itapira, um beijão para Camila, hein? Também a Free Play Natação, Academia Hidroginástica e Hidroterapia, também de Itapira, Luizinho Domingues, hoje, dia do profissional da educação física. Aí, ó, Luizinho, parabéns pelo seu dia, o meu dia também, que eu também faço parte aí dessa galera toda aí da educação física. A RHMG Consultoria em Recursos Humanos de Campinas, um beijão para Marta Micini e Ana Greco. A Vibes Mimos Especiais, Perfumaria e Cosméticos da Silvana de Souza Richter, aí de Itapira também. E a Xodó, Clínica Veterinária, Consulta, Cirurgias, Banho e Tosa, também de Itapira. Xodó, essa que era a segunda casa do meu cachorrinho, que já está no céu, que hoje até postei no meu perfil aí uma postagem que eu havia feito 5 anos atrás, e o coração está doendo um pouquinho aqui, mas faz parte. Josélia, já temos aqui Ana Greco mandando um boa noite. Boa noite, Ana Greco. Boa noite. 4 pessoas já assistindo a gente. Mandem comentários, interagem com a gente aqui. Podem ficar mais do que à vontade fazendo perguntas. A Josélia está aqui para falar o que vocês quiserem perguntar, ela responde. Josélia, o momento agora é seu. Se apresente para quem não conhece você ainda. Meu nome é Josélia Menezes Ferreira Vitório. Tenho 39 anos, moro aqui em Itapira, na rua Estados Unidos. Não dá essa rua. Vai lotar de fã aí na tua porta, eu quero ver como é que você vai fazer, menina. Não vai. Tem que fazer propaganda da rua. A rua Estados Unidos é chique, hein? Eu conheço a rua Estados Unidos quando eu morei em Itapira. Mas aí, já tem mais de 20 anos que eu tô aqui em Itapira. De onde que você é, Josélia? De vários lugares. Meus pais eram... Pode falar. Não, pode falar, continua falando. Meus pais eram muito de mudar para, né, tentar uma vida melhor. Meus pais são lá de Alagoas, Nordeste. Olha só, que legal. E aí passou por um monte de cidades e parou em Itapira. Paramos em Itapira já há 20 anos. E aqui a gente, né, cada um formou sua família, que a gente chegou aqui, era tudo pequeno. E cada um formou sua família. Somos de 6 irmãos. 6 irmãos, olha só. 6, né?
5 vivos. Olha só, cara. Mas faz parte, isso aí é a vida, né? Não tem jeito. É. A Silvana de Souza Richter aqui acabou de mandar um boa noite também. Aí de Itapira. Boa noite. Silvana, beijão aí, boa noite. Josélia, vamos começar a falar um pouquinho sobre o autismo na sua vida aí? Primeiro, quem foi descoberto, né, como autista? Primeiro seu filho ou você? Meu filho. Me conta um pouquinho essa história. Como é que foi a descoberta? Olha, ele já nasceu assim, eu senti algo diferente nele. Ele nasceu, já não aceitou colocar roupa. Ele era recém-nascido, né, daquele friozinho da noite, colocava roupa, ele chorava muito, esperneava, e quando eu tirava a roupa, ele ficava bem calmo. Daí eu já senti ali alguma coisa diferente. Daí eu falei, tudo bem, ele é calorento, suava muito, mas fora isso, era bem tranquilo. Não deu trabalho, mamava e dormia, mamava e dormia. Daí eu vi que ele não interagia comigo. Daí eu comecei mas ele bebê, levar ele nos médicos. Ele bebê não interagia, ou depois que ele cresceu um pouquinho? Ele cresceu, né, 3, 4 meses, ele tinha aquele olharzinho sempre para algum lugar, mas nunca focado em mim. Durante a mamar, né, quando ele ia mamar, e foi crescendo assim, né, com esse, né, olhar meio perdido, tinha que chamar muita atenção dele para ele focar em alguma coisa. E uma criança bem insegura. A atenção dele era desviada muito, não ficava focada. Sempre. Mas quando que. Meio na lua. Quando que os médicos relataram, realmente ele tem um autismo leve? Com 8 anos só. Só com 8 anos? Mesmo tendo atraso né, no desenvolvimento dele. Na escola, no parquinho, quando ele ia, ele ficava sempre ali separado das outras crianças, brincando sempre sozinho, e não interagia com as crianças, não conseguia seguir os comandos, seguir as regrinhas da escolinha, e foi para a escola desse jeito, para o primeiro ano do ensino fundamental. E desenvolveu a escrita, né, com muita ajuda, mas sempre com dificuldade, e principalmente na fala. E eu levava sempre no pediatra para ver o porquê desse atraso tanto no desenvolvimento dele. E não foi dado nenhum diagnóstico, foi só quando ele saiu da escola que ele teve problemas na escola com bullying e com agressão contra ele. Daí ele ficou um pouco doentio, né, deprimido. É até uma depressão, eu falo, porque ele parou de brincar, ele parou de querer sair de casa e ele começou a ter um retrocesso no desenvolvimento. Ele começou a fazer até xixi, cocô nas calças, coisas que ele não fazia depois que ele sofreu na escola. Daí eu fui atrás, né, eu sempre tinha né, os médicos dele e nunca era diagnosticado nada. Daí eu fui atrás de conhecer sobre os sintomas que ele tinha. Eu mesmo fui estudar sobre o porquê estava atrasado o desenvolvimento dele. Daí eu fiquei em choque quando eu vi que batia com autismo. Autismo leve, mas ele era autista, eu tinha certeza disso. E não estranhei muito porque, né, ao mesmo tempo eu me descobri autista, porque tudo que ele passou, eu também passei. Atraso na fala, atraso em interagir com pessoas. Eu não estranhava muito porque o desenvolvimento dele foi como o meu. Então, eu achava que ele tinha um jeitinho diferente. Daí foi quando eu estudei sobre o autismo, foi que eu soube que não, tem alguma coisa sim, e daí eu fui atrás já com, né, informações,
né, que eu tinha estudado, passei um tempo estudando, né, depois que ele saiu da escola, e os médicos não teve como não ajudar. Daí eu fui já com aquele foco, porque meu filho precisava de ajuda. E foi aí em Itapira que daí você conseguiu o diagnóstico dos médicos, ou você teve que ir para os médicos da região? Não, foi vários. Eu fui em vários especialistas, eu não quis só um, eu quis em outro. Foi uns 3 psiquiatras, 3 neuros que deu esse diagnóstico, e os pediatras, né? Eu levei ele nos 3 pediatras diferentes. Todos deram mesmo. Eu acho que, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acredito que, por ser um autismo leve, as pessoas acabam confundindo com personalidade, né? Da pessoa, da criança, né? Ah, não, ele é retraído porque é a personalidade dele, né? Eu acredito que seja isso, né? Porque realmente o autismo leve, você não consegue perceber nada assim tão gritante, né? Só quando isso começa a prejudicar, que foi o caso dele. Ele começou a ser prejudicado pelo fato dele não conseguir entender o outro. Porque o outro amiguinho empurrava ele. E ele não tinha essa reação de volta. Ele não entendia por que isso acontecia. Autista não reage bem à violência. Olha, isso aí é uma curiosidade, hein? Bem curiosidade. Eu falo isso também por mim, não só por ele, que ele passou por isso. Mas eu também passei por muita violência durante a minha infância e na vida, né, adolescente e na vida adulta. E eu não sabia distinguir o que era violência. Então, vamos lá, deixa eu entender. Eu tenho aqui, ó, a Francisca Souza Soares mandou um boa noite pra gente aqui também. Boa noite, Francisca. Boa noite. Deixa eu entender, vamos lá. Teu filho nasceu, você, cara, alegria, festa, tal, você que é toda porra louca aí, deve ter sido demais, né? O nascimento do teu filho. Foi, ao mesmo tempo que foi demais, foi bem assustador. Com certeza. Mas aí você percebeu já alguma coisinha de diferente, mas como, cara, teu filho, você falou, não, deve ser assim mesmo. Durante esse tempo todo, até os 8 anos de idade, você levava em médicos e os médicos falavam, não, é assim, é o jeito dele, é a personalidade e tal. Aí você estudou, descobriu que é um autismo leve e teve o diagnóstico. Neste interim, como que você descobriu que você também era autista? Eu sempre tratei de depressão e eu sempre tive uma parte minha que queria muito se isolar, que eu me sentia muito mal quando estava interagindo com pessoas. Eu sentia um desconforto, eu não conseguia entender as outras pessoas, não conseguia olhar no olho. Eu tinha uma insegurança com a fala. Para mim era algo muito estranho falar. Desde pequenininha, isso foi sempre um problema para mim, uma dificuldade, falar. E era algo que eu queria muito, que eu queria. Eu olhava as outras pessoas falar, conversar, viver suas vidas, e eu não conseguia fazer isso. Tinha alguma coisa que o pensamento não codificava em palavras, eu não conseguia falar, não conseguia perceber o que eu sentia. Eu pensava, eu vivia no mundo da lua. Era como se eu não tivesse aqui. Era como se o meu pensamento, a minha mente, tivesse sempre projetado em outro lugar, que era nas pessoas, no caso. Mas durante a tua infância, adolescência, ninguém percebeu isso? Esse teu isolamento, esses teus momentos, e achavam que era personalidade também. Ah, é o jeito dela. Eu sou de uma família muito humilde, então meu pai e minha mãe não tinham, né, estudo, para eles era uma coisa normal a criança ficar quieta, era até melhor, mas eu lembro que eu não falava nada, nem na escola. Na escola eu ficava sempre sozinha, ficava sempre trancada no banheiro, nunca tive ajuda. Aprender,
eu aprendia aqui, na hora sempre de passar eu não conseguia, eu lembro que foi sempre assim. Daí depois de adulta eu consegui terminar a escola, que eu queria aprender. Só a minha mente trabalhava muito, o meu corpo sempre foi mais pela parte mecânica, eu imitava sempre o outro, sempre imitei. Eu tenho 2 irmãs que são mais velhas do que eu, então elas eram como um espelho para mim. E na hora de imitar, eu era boa. Mas e elas? Elas não percebiam esse teu jeito diferente? O que elas falavam? Ah, elas falavam que eu era manhosa. Eu sempre fui a manhosa, a que era mais exigente. A minha mãe sempre fala até hoje. Caraca. E eu não conseguia ser diferente, ser igual minhas irmãs. Eu imitava algumas coisas. Outras coisas, tipo, quando elas começaram a namorar, essa parte aí já não foi. Você não conseguiu imitar? Não. Mas você é casada ou você casou? E além desse limite. Isso. Você é casada? Sou. Eu falei, eu tenho que casar, porque todo mundo casou. Foi como se eu tivesse falado, pegado eu e empurrado. Então, mas você vai ter um relacionamento. Então, mas você casou, teu marido até hoje está com você e tal. E em que momento que você descobriu que, pô, pera um pouquinho, eu tenho autismo leve, vou procurar, de repente, ajuda, vou ter esse diagnóstico. Você procurou, teve o diagnóstico? Me conta um pouco sobre isso. Eu tive, e não só esse diagnóstico, outros também. Quando eu sempre fui, antes de eu casar, eu já ia em médicos, porque eu me achava super estranha, eu não conseguia fazer o que as pessoas faziam. Então, me esforçava. Tudo para mim era com muito esforço, tudo. Até o caminhar na rua, né? A luz toda era muito, muito forte, sempre foi. O barulho dos carros, o barulho das pessoas falando, sempre foi não incômodo. Isso sempre foi um grande prejuízo. Era sempre foi muito demais para mim a vida. Então eu sempre me esforcei para fazer as coisas. E eu sempre estava em médico falando que eu não estava bem, que eu não estava bem. Sempre estava em médico, psiquiatra, em psicólogo. Mas em que momento que foi que, espera um pouquinho, eu sou autista? Foi depois que você descobriu o diagnóstico no teu filho? Foi. Depois que eu descobri, eu falei, a minha dificuldade maior é com lidar com as pessoas. E entender o porquê eu quero ir na vida e não consigo, tem uma coisa me freando. E a parte que mais eu tinha, e me esforço bastante em ter hoje em dia, que é a comunicação, eu tinha muita dificuldade. Daí depois que eu comecei a estudar, entender os sintomas, e todo dia eu estou estudando para entender os sintomas, para ir além desses sintomas, para criar novas sinapses. Caraca, velho. E também pode falar, aumentar todas as substâncias químicas do corpo, porque essa parte que a gente chama de emoção, ela é muito bagunçada na minha mente. Eu não entendo as emoções, são loucas. Eu entendo mais essa parte que é a parte química, que é a parte, né, do estudo mais profundo dessa parte emocional que o ser humano tem, que é as substâncias químicas que a gente libera. E você até então, você guardava esses sentimentos para você, né? Você guardava, as pessoas achavam que era teu jeito, teu perfil. Aí depois que você constatou que teu filho era autista, aí você falou, não, pera um pouquinho, o que ele tem hoje é o que eu tive na idade dele. Passou um filme na tua cabeça, é isso? Foi muita dificuldade para mim ver isso. Eu não queria ver. Eu não queria
porque não queria não ter dificuldade. Eu queria continuar lutando, continuar na luta. E essa luta não ia me levar a lugar nenhum, porque essa luta só me deixava sem força. Eu não conseguia saber, não conseguia entender o que era aquilo que me segurava tanto na vida e não conseguia ir para frente. Daí foi aceitando esse diagnóstico, foi aceitando que eu tenho dificuldade em me comunicar, em interagir com pessoas, aceitando que a minha mente não reconhece o corpo. Eu me olho no espelho, eu não me reconheço. Eu estou aprendendo a ser humana. Depois de tantos anos, de repente, fechada num ciclo aí que era desconhecido. Isso. E como seu marido hoje, presenciando esse teu esclarecimento agora, ele age? Ele entende bem isso? Ele não entende muito, não. A gente já se separou várias vezes. E já voltou. E já separou de novo. E a gente fica porque ele sabe, ele sempre soube que eu tenho dificuldade, desde o primeiro dia que a gente se viu. Sempre soube. Eu que não sabia. Eu sabia que eu tinha dificuldade, mas eu não conseguia ver isso. Eu sentia a dificuldade, mas eu não conseguia reconhecer essa dificuldade. Você achava que Só que ele sabia. Eu não achava normal. Eu só não sabia como falar para as pessoas, para o médico. Eu sempre ia nos médicos, não sabia o que falar. Eu não sabia o que eu sentia. Eu só tinha dificuldade. E eu queria ajuda, sempre busquei ajuda. Só que eu não sabia, não tinha um pensamento claro dos sintomas que eu sentia, do tamanho da dificuldade e do prejuízo que causava na minha vida. E ainda causa. Eu tô encaminhando para ter cada vez mais o pensamento claro, para estar aceitando para conseguir estar recebendo a ajuda que preciso. E vem cá, o teu filho também tem um autismo leve. Ele tem conhecimento de todo esse conhecimento que você tem? Eu passo para ele na medida assim que a consciência dele permite, né? Porque ele tem 12 anos só. Mas hoje ele está mais avançado, ele ainda tem muita dificuldade. Como que ele está? Ele tem coisas que ele está avançado, tem muitas coisas que ele ainda tem dificuldade. Principalmente em aceitar esse mundo externo aqui. E o mundo dele é mais ainda aquele mundo interno de fantasia, né, dos jogos eletrônicos. Ele é bem retraído, tipo, não tem muitos amigos. Não. Mas e o bullying? Ele sofre bullying ainda? Não sofre porque a escola, né, ele parou e está esperando, né, o parecer do juiz, que a gente entrou com o processo, para ele conseguir, né, frequentar uma escola especial. E, tomara que esteja vendo essa live para, né, acelerar. Porque eu coloco sempre para ele a importância dele ir para uma escola, mas uma escola que tenha o acolhimento e ele se sinta bem lá. Porque na escola onde ele frequentou, ele não se sentia bem. Acho que ninguém se sentiria bem, né? É complicado, né? Outro dia eu estava conversando com uma mãe também, que tem um filho autista, e é complicado porque as crianças, os adolescentes, eles levam tudo na brincadeira, né? Eles acabam fazendo piada em tudo, né? Nós também fazemos piada em tudo. Então, o bullying acaba sendo uma... Na realidade, existe um que é o maldoso, que faz o bullying, mas o restante acaba entrando na piada, na brincadeira. E isso aí é o que é complicado no bullying, né? É muito difícil mesmo. Mas vem cá, e você? Como que você lidou e lida com essa situação de, caramba, peraí, eu também tenho um atraso,
mas eu tenho que ser a mãe do meu filho que tem um autismo leve. Como que você lida com isso? Isso. Eu acho que é um dos pontos principais que eu foco hoje em dia. É a saúde, né? A minha saúde e principalmente a dele. Mas eu estando bem, com o pensamento mais claro e reconhecendo que a minha dificuldade, buscando ajuda, igual eu estou recebendo ajuda, que eu faço terapia, eu vou estar conseguindo ajudar ele também, buscando mais qualidade de vida para ele. E buscando os direitos, que é o direito da criança, né? Ainda mais a criança que tem alguma dificuldade, o direito de se sentir bem no lugar que ele estiver. Que o lugar que ele esteja, né, no caso a escola, não afete a saúde dele. Que ele consiga desenvolver com mais qualidade de vida e saúde. É. A Ana Greco comentou aqui que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse negócio aí do juiz, etc. Tem que dar, né? Na verdade, ainda mais, a gente não pode falar de política, não, mas agora, ainda mais com esse atual governo, que a gente percebe que estão dando muito valor a coisas que não davam antes, né? Então, agora me fala um pouquinho, vamos entrar nesse assunto aí, que eu acredito que seja totalmente devido a esse teu momento aí como autista, desse teu estudo da mente. Quando você fala que você estuda a mente, o que seria? Como eu passo no psicólogo, eu quis saber o que o psicólogo faz, né, para eu conseguir estar indo lá. Eu não conseguia ter essa conexão com o psicólogo, não conseguia falar o que a minha mente estava querendo, estava precisando falar, porque eu não conseguia me conectar, não conseguia confiar. Daí eu busquei conhecimento para conseguir ficar me conectando e falando com mais, né, confiança. Daí eu comecei a estudar um pouquinho psicologia, me perdi toda, porque quando falou que a gente cresce, desenvolve no ambiente e tal, e o meu ambiente que eu desenvolvi era totalmente cheio de violência, cheio de carência, e né, tinha um pai que era muito agressivo com a minha mãe, né, eu tive um abandono quando eu era pequena, eu fui deixada na casa de parente, porque minha mãe não podia criar. Então, foi todo um ambiente que dificultou bastante o meu desenvolvimento. Daí, atrasou várias coisas também. Retraída, né? Tudo isso que você passou na infância faz com que você, né, seja uma pessoa mais quieta, isso, retraída, né? Só que as minhas irmãs não são. As minhas irmãs já são para a vida, já são para frente. Aí que você falou, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada comigo. Eu consegui, não, eu estou ainda fazendo isso. Eu estou separando um pouco do que eu absorvi do ambiente, e querendo ou não absorvi muita coisa, muita frustração, muita rejeição também. E estou separando o que eu sou, né, essa presença, essa existência para a vida, e estou usando essa presença de vida em mim para me encaixar em outro contexto que não seja esse do ambiente do qual fui criada, sem deixar de agradecer, né, por eu estar aqui, agradecer muito a minha mãe, que eu amo muito ela, minha rainha linda, mas que eu consiga estar separando todas as situações, os momentos difíceis que eu vivi durante praticamente toda a minha infância, e estar conseguindo resgatar, né, a existência de vida, a vida que olha para as coisas, né, boas da vida, que eu não conseguia olhar, eu não conseguia visualizar. Tinha sempre uma sombra na minha mente. Hoje, essa sombra já não tem mais. Hoje eu já consigo ver mais além. Mas esse estudo da mente, lógico, você vai em terapeuta, tal, que te ajuda muito. Hoje eu sou literalmente a favor de terapia. Hoje eu tive terapia, eu faço terapia toda terça-feira. Mas o estudo da mente, de se aprofundar, como é que você faz? Você vai
fuçar na internet, ler livros? O que você faz? Eu leio livro, eu pego na biblioteca, né? Tudo à nossa volta diz alguma coisa sobre nós também. Eu aprendi isso. Tudo que tem na nossa casa, tudo que tem no nosso corpo, tudo que tem no nosso pensamento, na nossa lembrança e tudo que tem na nossa imaginação. Principalmente na imaginação, que a imaginação é onde cria novas coisas na vida. E eu estou buscando focar muito nessa parte da vida, onde eu posso criar novas memórias. Não deixar que as memórias do passado me guiem hoje, que é o que acontecia antes. Hoje eu estou focando mais no momento presente, para estar conseguindo construir novas coisas para mim e para o meu filho também. Tá, vamos lá. Do jeito que você me contou, que me conta, qualquer pessoa que de repente conhece a sua história sabe que você é uma mulher sofrida, que sofreu, né, a vida inteira, tanto na parte de ser humilde quando criança, ter uma família humilde, mais carente e tal, mas que teve um sofrimento também psicológico muito absurdo, né? Como que está sendo trabalhar tudo isso com a tua psicóloga e em cima desse teu posicionamento hoje de querer conquistar o sucesso? Para mim eu já sou um sucesso. Quando eu comecei, eu falei para o psicólogo, no dia que eu fui lá, o primeiro dia eu falei para ele, eu não vim falar sobre coisas do dia a dia, porque para mim isso é enrolação. A minha mente, ela é bem questionadora da vida, e eu vim falar sobre esses pontos que eu questiono na vida, que sempre eu questionei muito, né? Se a vida era só aquilo, se era só esse ambiente, e eu sei que não é, só o ambiente que eu vivi, eu sei que não é, porque eu sempre olhei além desse ambiente. E falei para ele, eu não vim aqui para enrolar, eu vim aqui para falar sobre a minha mente mesmo, a minha mente verdadeira, não é as coisas que eu vi na minha vida, não. Porque isso aí a maioria passa por isso, pelo menos as pessoas que eu convivo bastante. E problema sempre tem, a gente tem que crescer na vida entendendo o que é o problema. O problema é para ajudar a gente a evoluir. E eu quero conseguir fazer isso na vida, conseguir pegar, enxergar o problema, não como sendo problema, e sim como sendo algo que faz a gente crescer na vida. Eu sou leigo totalmente, né? Não tem como eu colocar um parecer, né? Acho que só um médico, realmente um especialista pode dar um parecer. Mas o autismo leve que você tem, você consegue trabalhar ele e cessar essas atitudes, de repente, que você... Atitudes não, esses sentimentos que você tinha antes e que hoje, de repente, já está tendo diferente. Você acredita que isso pode cessar? Fala, não sou mais autista? Eu acredito que a pessoa pode e deve sempre acreditar, sim, que ela consegue sair de um quadro de dificuldade para um quadro de mais consciência. Porque eu não aceitava, e a partir do momento que eu comecei a aceitar, que eu tenho uma dificuldade, que foi muita luta para aceitar, porque a minha mente era muito contra eu me falar para todo mundo, olha, eu tenho dificuldade. Não, eu queria enfrentar os problemas, e os problemas não é para enfrentar. O problema que eu falo é a dificuldade que eu tinha de estar falando com as pessoas, de estar interagindo. E para você viver a vida, você precisa estar se comunicando, precisa estar interagindo, principalmente quando quer, igual eu quero, essa liberdade de não ter que precisar
sempre ter alguém ali por perto. Eu queria sempre alguém por perto para estar me ajudando. Eu me sentia muito, muito solta. E qual é o muito... sentimento? O sentimento que você tem quando você percebe que alguma coisa está errada? Qual que é o sentimento? Te dá chateação? Te dá vontade de gritar, de bater, de chorar? Como que é esse teu sentimento? Antes eu ficava revoltada. Eu falei, como assim? Né, eu desejo tanto ter uma vida normal e eu nunca tive uma vida normal. Era sempre eu com medo, insegura e não sabia o que ia acontecer e sempre querendo me isolar, sempre querendo ficar bem quietinha, bem, né, longe assim das pessoas. O sentimento era de revolta, que uma parte de mim queria isso. Só que tinha uma parte que queria avançar para a vida, queria sair. E a outra parte não deixava, ficava muito dentro, muito focada só na parte de dentro, na mente interna aqui, em tudo que estava sentindo, o desconforto que estava sentindo. Porque não entendia o que era esse desconforto. Você acredita que você sentia medo de ser julgada, por isso que você acabava se isolando? Não era nem medo de ser julgada, eu tinha medo. O meu medo era de mim mesma. De errar? De errar. Porque eu errava, eu sempre errava. Quando eu ia falar, as coisas não saíam. E era uma coisa que sufocava. Né? Pequenininha eu já sentia isso. Eu queria falar e não conseguia, não vinha as palavras. E foi desde pequena que eu tinha esse conflito de querer e não poder. Quando as pessoas falam querer não é poder. Eu queria muito e não podia, não conseguia. E só que eu tinha uma coisa em mente. Uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou conseguir falar. Por isso que eu falo, eu sou um sucesso, eu consigo falar, eu sei fazer muitas coisas, eu sei estudar, eu sei entender, compreender o que os livros falam sobre essa parte da mente. E é isso a parte que compreende o mundo. Essa tua evolução de quanto tempo para cá? Desde o dia que eu li uma passagem da Bíblia que dizia sobre Paulo. Paulo falava assim sobre ser autossuficiente. Eu acho que todo ser humano deseja isso, ser autossuficiente. Né? Para mim, ser autossuficiente era conseguir falar. Conseguir falar o que eu estava pensando e o que eu estava sentindo. Né? E ter liberdade, para mim, é isso. Você conseguir entender o porquê da dificuldade e aprender o caminho para sair dessa dificuldade. Que o caminho é sempre mais informação da fonte certa, que é da sua própria aceitação. Porque enquanto a gente não se aceita, não se aceita como é, a gente é ser humano. E está aqui para isso, para aprender, para evoluir. Caraca, velho. E eu me rejeitava como ser humano. Eu não aceitava o meu corpo. Mas você, como é que era você no ambiente social? Você era uma pessoa sociável? É uma pessoa sociável? Eu escutava. As pessoas gostam de pessoas assim, calada e que gostam de escutar, porque eu sempre estava na rodinha, sempre mudinha, e o outro falava, e eu sempre e compreendia o que a pessoa estava dizendo. Então, eu sempre fui uma boa ouvinte. E as pessoas sempre se aproximavam de mim por conta disso. Até hoje é assim. Eu sou uma psicóloga nata. As pessoas se abrem muito comigo. Caramba, cara. E
e aí você tentava ser diferente e não conseguia. O desespero devia ser, cara, uma coisa impossível. Eu ficava sempre com aquele pensamento de desgosto com a vida, porque como assim? A vida é tão linda, tão maravilhosa, eu queria abraçar ela e eu me sentia meio rejeitada por ela, por eu não conseguir estar fazendo isso. Não conseguir estar avançando nas coisas que eu queria, estar conquistando, não conseguia ter resultados na vida. Sempre tinha um freio me puxando. Esse teu estudo com a mente, né? Devido a... Cara, pera um pouquinho, eu preciso me entender, eu preciso entender meu filho, mas eu não vou ficar achando que é só isso, né? Eu quero saber como, né, realmente pode ser melhor. Como que você teve esse momento assim de bater na sua cabeça e falar assim, pera um pouquinho, eu preciso estudar mais, quero ir atrás, coisa que de repente a terapia não está me falando, eu quero saber muito mais. Em que momento que você pensou e começou a fazer isso? Foi na terapia mesmo, porque o psicólogo, ele não fala, ele só escuta. E essa parte de só escuta, na primeira vez que eu fui, eu já falei tudo. Daí eu não conseguia falar detalhes da dificuldade que eu tinha. E isso começou... sempre quando eu tinha terapia, eu não conseguia estar fazendo isso, estar me comunicando. Daí eu comecei a ver o que era que me prendia desse jeito. Daí eu comecei a estudar por conta. Estudar tudo, pensamento, onde se formam os pensamentos, as memórias, todas as memórias da infância, quando são muito marcantes, quando a gente passa por uma situação que marca muito a vida, isso fica para a vida inteira, né, se transforma num trauma, que a gente só quer se proteger daquela dor que a gente sentiu na infância. Então, a gente não consegue avançar na vida por conta disso, a gente fica sempre preso nisso. E eu comecei a estudar como que a gente faz para não ficar mais preso nisso, que é criando novas situações, não situação que lembra o trauma, e sim novas situações que ajude a expandir mais a mente. Caramba, cara. E você focar na consciência mais aberta para novas informações. E você consegue fazer isso? Eu estou estudando para isso. Estou pouquinho cada dia, fazendo coisas diferentes, lendo coisas diferentes também, porque sempre a psicologia leva também para esse lado emocional, que a gente foca muito nas emoções. Calma aí, as emoções não é tudo isso, não. Tem que focar também nas novas informações, focar na inteligência, como administrar as emoções, ao invés de deixar elas dominar, a gente que pode dominar elas. Dominar, eu falo assim, saber que elas estão ali e saber que elas vão passar. Não precisa ficar dando ouvido para elas. Que é o que eu fazia bastante. Eu não entendia o que era, agora eu sei mais. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, cara. O que você está falando para mim parece que é para mim. Porque é muito difícil você não pensar em traumas, né? De infância, de adolescência. Eu sou uma pessoa que eu tenho tudo registrado, né? É muito complicado isso. E você falar para mim que você consegue isso, você me ensina esse segredo, cara. Pelo amor de Deus, é um negócio surreal para mim. Qual que é o segredo? Igual eu falei, tem que expandir mais a nossa visão. Porque a nossa vida tem seus altos e baixos, e a gente tem que concentrar nos altos. A gente tem que direcionar nosso pensamento para o caminho que for mais leve. Positivo. Positivo. Ah, entendi. Então, focar mesmo, todo dia ali. Tem alguma coisa ruim,
você deixa de lado aquela coisa ruim e foca no que é bom. É mais ou menos isso? É, mais ou menos. Porque o que é ruim, às vezes, lá no fundo, tem uma força ali. Só é ruim porque você não se acontecer alguma coisa na infância, eu me senti muito rejeitada na infância. Porque apesar de hoje eu saber que eu me isolava muito, por não conseguir participar ali da rodinha de brincadeira das crianças, mas a minha percepção na época era que eu era rejeitada, porque eu era daquele jeito diferente. Mas hoje em dia, não, eu vejo que eu desejei muito estar ali no meio das crianças e elas não me rejeitou. Então foi um trauma praticamente que eu tô olhando por esse lado, tô curando ele, olhando que as crianças não me rejeitou, nem a vida me rejeitou. Eu apenas estava ali numa situação onde eu percebia a situação de uma forma mais negativa, né, de uma rejeição. Mas não, isso me doeu tanto, porque eu queria muito estar nessa rodinha, eu queria muito estar participando, eu queria muito estar junto com todo mundo. Né? Queria e quero. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E o que é que, na realidade, a psicanálise, né, a psicologia, ela tem diversos tipos de atendimento, né? Por exemplo, a tua terapia que você faz, o terapeuta não conversa. A minha terapia já conversa, né? O que você avalia sobre essa terapia que você faz de coisas boas que aconteceram com você? Ó, a primeira delas é a aceitação, que eu não aceitava falar. Eu falei só o primeiro dia dos problemas, né? Falei, resumi, fiz um resumão. Eu passei por, né, abandono, passei por abuso também, e passei por, né, essa rejeição que eu sentia. Só que era tudo sentimento. Daí eu não resolvi isso lá na terapia. Eu ficava refletindo depois e ficava estudando tudo que eu tinha falado para o terapeuta. Eu ficava estudando e na próxima terapia eu falava sobre tudo que eu estudei. Eu usava a minha própria história para estudar a mente. Muito e legal. saber como que eu posso hoje estar usando essas memórias e refazendo dentro de mim essa percepção que eu tinha desse lado tão, né, dramático da vida, que é quando a gente lembra de coisas que faz a gente sentir que está sofrendo. Às vezes é só mudar um pouco a percepção desse sentimento, que é um sentimento que não é real. Hoje em dia não é real, porque é uma coisa que já passou. Então eu uso muito isso. Não é real. Então, o que é real? O que é real é isso daqui, é o que eu tenho hoje. O que é real é o que eu vejo hoje no espelho. Vejo uma pessoa que está buscando, né, novos rumos para a vida. E está construindo uma nova personalidade também. Você recebe apoio em cima de tudo isso que você hoje pensa, faz, age? Eu não entendi. Se você recebe apoio de amigos, familiares, em cima de tudo isso que você está agora conhecendo de novo, né? O que as pessoas falam sobre tudo isso? Muitas pessoas não compreendem essa parte aí dessas informações, mas eu procuro sempre não relevar esses problemas, porque todo mundo que vem, principalmente a minha família, né, passa por muitas situações e não consegue resolver muitos problemas. E eu sempre busco levar para eles a informação correta. Falou, não, isso aí não é um problema real. É só uma memória que está sendo recriada. Eu não fico dando muito ouvido, eu procuro falar bem diretamente. Quando foi Principalmente que você... com meu filho, eu faço isso também com ele. Legal. Isso que eu ia te perguntar. Como que é lidar com toda essa informação e passar para o teu filho que
cara, tá entrando na adolescência ainda, né? Eu falo muito para ele, eu deixo até alguns recados assim, né, nas paredes, no quarto tem. Eu sempre falo para ele focar no agora, focar no que é real, porque a fantasia, ela é gostosa de brincar, de se divertir. Agora aqui, o nosso mundo real é a gente aprender a tomar banho, porque ele ainda está nessa fase, ele está aprendendo a tomar banho, está aprendendo o que é, o porquê que ele faz cocô, que ele não entende. Não sei se ele não entende, ele tem ainda uma certa resistência com isso, né? Então, são coisas simples que uma criança de 3, 4 anos já está aprendendo a fazer. Ele está com 12 anos, ainda está nessa fase aí de aprender sobre, né, o que é ser humano, porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente está aprendendo. Ele tem um acompanhamento médico rígido, né? Ou não? Ele estava tendo a psicóloga, daí a gente vai ter que mudar, porque a psicóloga não está atendendo mais. E já é a terceira psicóloga. E como o caso dele foi muito tardio, o diagnóstico, e criança assim, ele é bem resistente para aceitar comando, aceitar regra, aceitar que precisa sair para ir no médico. Sempre que ele vai, ele tem muita resistência e tem muitas crises também. Ele está nessa fase ainda. De rejeitar, totalmente rejeitar, que eu tenho que ir lá para me ajudar, mas ele não entende ajudar em quê, né? É isso que ele pensa. Ele diz que é muito, ele acha que tem muito pouco conteúdo, que ele quer conteúdo avançado. Caramba, cara. Ele é muito inteligente. Eles fazem muito, né, o psicólogo, a Fono, faz trabalho com jogos, né, de Uno, né, jogos de xadrez, e ele não tem paciência, o dele é jogos eletrônicos. Ele é bem... É como se fosse assim, ele sabe o que quer, então ele não tem essa paciência com jogos mais simples. E vem cá, agora vamos falar um pouquinho sobre esse foco na felicidade. Você sempre foi assim, extrovertida? Ou só depois de se redescobrir? Olha, eu falo assim, eu sempre tive dificuldade, só que tinha um lado meu muito que brincava com essa dificuldade. É como se essa brincadeira, né, eu usei um pouco, né, o humor para conseguir estar me olhando na vida, para conseguir estar interagindo com alguém. Eu sempre usei essa parte aí, aceitar a vida na brincadeira, mesmo as coisas sérias. Você fazia porque piada, as coisas sérias para mim era isso, né? Fazer piada. Fazia piada do seu momento, né? Você fazia piada. Uhum. Porque a minha mente não aceitava tanta dificuldade. É como se fosse uma fuga. Ela fugia para esse lado mais leve da vida, que é o humor. E isso me ajudou bastante. Isso me ajuda bastante. Quando fala sobre essa parte da infância e que leva para a vida inteira, eu já começo a pensar no quanto a minha mente não estava ali, quando a minha mãe estava brigando, quando meu pai estava batendo, quando estava acontecendo alguma coisa, quando eu estava na casa de parentes. Eu sempre levei minha mente para um mundo fantasioso, de brincadeira, onde a vida era linda, maravilhosa. A mente meio que fugia do corpo, deixava só o piloto automático ali e fantasiava o mundo bem, bem da hora. Justamente para conseguir lidar com as dificuldades. E hoje você lida como com a questão da felicidade? A felicidade é caso sério para mim. É uma...
Felicidade para mim hoje em dia é ter saúde mental, e a saúde mental estando boa, o corpo vai se curando, porque eu tive vários problemas de saúde, né, no corpo, né? Quando eu tento fazer muita coisa, eu me sobrecarrego a mente. Quando o meu corpo faz muito movimento, muito trabalho, a mente se sobrecarrega, eu fico com enxaqueca, fico com dor no corpo inteiro. Daí eu procuro fazer as coisas bem mais devagar. Eu era muito acelerada. Então eu estou, como se diz, eu estou usando a minha mente para diminuir a aceleração do meu corpo, que foi muito desgastante. Desde criança eu vou, como que fala? Eu trabalho. Trabalhei na roça, trabalhei de babá, e era aquele trabalho ali, colocava aquela menina para fazer as coisas, e aquela menina brincava de fazer as coisas. E me desgastei muito com isso. E hoje em dia eu estou desacelerando todo o meu corpo para estar me curando. Que legal. A Ana Greco, primeiro a Camila Silveira está dando boa noite. Boa noite, Camila. E a Ana Greco perguntou aqui para você se você pensa em cursar faculdade de psicologia. Eu penso em cursar faculdade de psicologia e de direito também. De direito? Uhum. Da onde que vem o gosto do direito? Eu estudei um pouquinho da Constituição, dos direitos da pessoa humana, e um pouco que eu li, eu já, eu acho que meu espírito se envolveu com o assunto. É um assunto que eu acho que precisa ser, eu preciso mergulhar nele. Depois da psicologia, eu pretendo fazer direito. E os que estão à minha volta, principalmente o ex, sempre, dessa parte aí, sempre foi contra. Onde já se viu fazer faculdade? Falei, é? Eu já sou praticamente. Só é ir lá e fazer agora. É ter o diploma. Mas é o que eu quero mesmo e é o que eu vou atrás. Ô, Josélia, eu acompanho você no Instagram, no Facebook. Eu vejo que você é a rainha das postagens de carões, né, cara? Você posta fotos, você faz caretas, cara. Aliás, fotos bonitas, cara. Você tira fotos com o teu celular. Quem é que tira essas fotos para você? É eu. Caramba, cara, que você faz umas fotos com mega produção, sempre com carões, sempre, cara, transmitindo felicidade, alegria. Quando que você começou a fazer isso? É um tipo de terapia, para mim estar me vendo, me olhando, para mim estar sabendo como que eu sou, como que eu quero ser, como que eu quero me sentir e como que eu me sinto. Quero dar um up na vida. Que a vida, ela tá me convidando para isso. Você faz isso diariamente, várias vezes por dia. Esse é o teu relaxamento? Isso. É a parte que eu mais consigo me ver. O resto é mais só na mente mesmo. E como que é a abordagem das pessoas que você percebe? Olha, eu não tenho olhado essa parte, porque eu já olhei muito. E foi por conta de eu olhar muito as pessoas que eu me fechei. Que eu tinha medo do que elas iam pensar. Então, eu parei de olhar. Hoje você curte o que você faz e ponto final. Isso. Porque é o que meu espírito pede. Pede para mim viver mais e sentir mais a vida. Eu não fiz isso por muito tempo. Que legal, cara. Olha, é um ensinamento muito bárbaro que você está dando para a gente aqui. Eu queria que você falasse, de repente, agora, para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que vão assistir depois a live, o que você falaria para mães que estão
que de repente passaram pelo que você passou aí na descoberta do teu filho autista, e também para pessoas que acham que são diferentes, mas não sabem que de repente tem um grau de autismo nelas. O que você pode falar para essas pessoas? Então, para as mães, né, de plantão, assim como eu, muitas mães já fazem isso, e as que não faz, eu falo só uma coisa: busquem informação, né, busquem compreensão, né, dos sintomas que o seu filho tem, e busque principalmente não ouvir os outros, porque a nossa percepção, ela fica totalmente confusa quando a gente começa a escutar um, porque tem várias opiniões. Então, a gente tem que buscar informações, buscar estudar, para estar ajudando o nosso filho e para estar nos ajudando, para estar crescendo na vida. Porque eu acho que estudar é tudo. Ignorância é a verdadeira doença de todo mundo. Olha, muito a falta de informação. E para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né, que nem percebe isso, não tem problema não perceber. Não sofra por isso. E se perceber, vá atrás de uma pessoa sincera, igual eu fui atrás de uma pessoa sincera, perguntei para ela, e aí, o que você acha? Você acha que eu sou igual a todo mundo? A pessoa falou, não, você é diferente, você tem um jeito assim diferente. Eu falei, diferente como? Daí ela falou assim, você tem dificuldade em algumas coisas que eu percebo em falar. Daí eu fui atrás dessa resposta, só que eu não queria ouvir. Então a gente tem que estar pronto para ouvir, tem que estar pronto para nos ouvir, para aceitar a dificuldade e ir atrás da solução, que é o conhecimento, que é você, né, procurar sempre a sua nova versão. Muito legal, cara. Muito. A Camila Silveira aqui tá te parabenizando, dizendo que você é uma guerreira. E realmente, você é uma guerreira. Muito. É estranho. É estranho entender que pessoas se retraem, se acabam se fechando e não tenham postura como você teve, de se abrir e falar, pera um pouquinho, eu quero ir atrás da felicidade, eu quero ir atrás de não ficar mais nesse mundinho retraído, né? Então, cara, eu só tenho que te parabenizar também. Você é uma pessoa iluminada e com certeza é um espelho para muitas outras pessoas aí. É como você falou agora, as pessoas não precisam entender o porquê das coisas, mas as pessoas precisam se entender e querer se valorizar, né? E é o que você está fazendo com a tua vida, com a vida do teu filho. Cara, parabéns, parabéns mesmo. A Ana Greco está colocando aqui, sim, é uma guerreira mesmo. Né? Você é uma guerreiraça. Uma guerreiraça. Meu filho. Olha ele aí. E aí, cara? Tudo bom aí ou não? E aí? Beleza? Olha que bonitão ele é, cara. Ele quer dizer que você... Cadê ele? Como é que é o nome dele mesmo? Luiz Gustavo. É que ele tá sem o fone, né? Quer ouvir? Aqui, ele só tá falando oi. Fala, Luiz Gustavo. Tudo bom, cara? Tudo. Quer dizer que você é o cara que gosta dos jogos eletrônicos aí? Tua mãe falou que você é recordista em tudo que é jogo aí. Que jogo é que você gosta de jogar aí? Um joguinho, sabe? Eu tenho uns sobrinhos meus aí que são viciados em jogos aí também eletrônicos. Muito legal, muito legal. Parabéns aí. Parabéns aí por ser um jogador nato aí. Mais uma coisa. Oi? Ficar de olho nos comentários da live aí. Os comentários. O pessoal tá comentando. Você vai ter que olhar depois lá no Facebook. Depois nós vemos, tá bom? Tá. Que bonitão.
Legal, legal. Ele acabou aceitando vir aparecer aí. Que bom. Uhum. Ó, a Ana Grey comentou aqui, nossa, que lindo seu filho. Já Obrigada. Tá babando o filho. Ele é grandão, né? Ele é. Tá aqui, ó, do meu tamanho quase. Então, cara, grandão, grandão mesmo. Olha lá, ele aparecendo agora aí. É isso aí. Ô Josélia, e ele também é um brincalhão. Ele é. Então, cara, puxou Nós você. dois. Uhum. Puxou você lá. Peraí, tua cara, hein? A gente foca nisso. Muito legal, cara. Muito legal mesmo, mesmo. Eu queria te parabenizar por essa live. Aí, ó, o brincalhão aí, ó. Te parabenizar por essa live. Agradecer muito você ter aceitado fazer essa live comigo. Com total certeza. Eu que agradeço. Você é um espelho para muitas pessoas, né? E que pessoas consigam entender que a vida não é difícil de ser vivida. Né? Você é o exemplo disso, como a vida é fácil de ser vivida. Basta querer, né? Basta querer viver. Antes de você fazer as despedidas, eu quero mandar um beijão aí, ó, para Camila Silveira, que estava aqui com a gente, aqui, ó, Camila Silveira Outlet, que ela vende aí bolsas, réplicas de bolsas, de óculos, de roupas. Então, para quem tiver interesse, aqui no depoimento do vídeo tem o endereço do Instagram dela, onde ela posta diariamente lá promoções e produtos incríveis. Entra lá no Instagram da Camila Silveira Outlet. Tá? Beijão, Camila. Obrigado por apoiar o nosso programa aqui. A Free Play Natação, Academia Hidroginástica e Hidroterapia do Luizinho Domingues. Abração, Luizinho. Vamos com tudo. Parabéns pelo dia de hoje, né? Dia do Educador Físico aí. A RHMG, Consultoria em Recursos Humanos. Marta Messina e Nagre, com um beijão para vocês. Elas que são aqui, a empresa delas aqui de Campinas. A Vibes Mimos Especiais, Perfumaria e Cosméticos, beijão para Silvana de Souza Richter. E a Xodó, Clínica Veterinária, consultas, cirurgias, banho em tosa. Muito obrigado, Rodrigão, por acreditar e apoiar a gente aí. Tem um outro comentário aqui, ó, a Camila falou, estou aqui, é isso aí, Camila, vendendo muito, né? Estou acompanhando você aí, sucesso demais a Camila Outlet aí, ó. Camila Silveira Outlet está sendo um sucesso. A Francisca Souza Soares, parabéns, Deus te abençoe sempre, falando para você e para mim também. Espero que seja para nós dois, Francisca. É isso aí, cara, tem que ser isso mesmo. Josélia, esse é o momento agora de você fazer a sua despedida. Agradece quem você quiser, fala o teu texto mais incrível que você quiser falar. Fica à vontade. A bola é sua aí. Eu agradeço a todos, principalmente a minha irmã, que ela me ajudou bastante. Ela é uma guerreirona também. Eu sempre me espelhei muito nela. Ela tem os 4 tesouros dela, os 4 filhos, a Jane, Cleide. E eu agradeço sempre a minha mãe, né? Apesar de todas as dificuldades que ela teve na vida, ela criou, sim, seus 6 filhos, com muita determinação, sempre mudou, procurando sempre o melhor. E esse procurar sempre o melhor, eu agarro sempre isso para mim, que veio dela isso. Por isso que eu amo tanto ela. E meu pai também, apesar de tudo, né, conseguiu criar os filhos. E agradeço você e a sua esposa aí. E todos que mandaram um beijo para mim, um abraço. E a todos também, que vão assistir depois dessa live. É isso aí. E eu queria falar para você continuar sempre sendo esta mulher incrível que você é. Uma mulher que demonstra literalmente uma felicidade no semblante. Não é forçado, é uma coisa que é de você, do teu interior. Eu tenho certeza que, de tanto que você estudou a mente já, você sabe o quanto importante é ser feliz e buscar a felicidade.
parabéns, você é uma guerreira, você é uma mulher nota 1000, e eu espero que Obrigada. você tenha gostado realmente dessa live. A gente vai ficando por aqui, a gente já passou de 1 hora, já estamos a quase 1h15 aí de bate-papo. Você vê como o tempo passa? O tempo passa muito rápido. E eu queria agradecer todas as pessoas aqui que assistiram a live e que se comunicaram com a gente aqui. Beijão no coração de todo mundo. E a gente vai ficando por aqui. Quinta-feira tem mais uma live aí para vocês. Amanhã eu compartilho para todos saberem. Fechou? Beijo no coração de todo mundo. Beijo no seu coração, Josélia. E Obrigada. a gente vai por aqui. Vamos fazer um tchau coletivo aí, Josélia. É isso aí. Tchau, galera.